glória. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Glória a Deus. Eu não tenho vergonha de contar um testemunho que eu vou falar aqui agora. Tinha uma época que eu morava em Lages, Santa Catarina. Eu tinha ido embora daqui de Curitiba para lá e eu fiquei um tempo desempregado. Eu fui gerente numa empresa aqui, pedi a conta dessa empresa e fui para Lages, Santa Catarina. E quando eu estava lá em Lages, Santa Catarina, fazendo campanhas na igreja, na Avenida Belisário Ramos, 1987, eu me lembro que eu estava num emprego ganhando aproximadamente a metade do salário que eu ganhava aqui em Curitiba. A metade. Eu me lembro de um jovem que cantava um hino tão lindo. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Glória a Deus. Aleluia. Um dia aquele rapaz estava louvando ao Senhor com este hino, aleluia. Oh glória, eu falei, Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu lembro que eu estava com a roupa suja do trabalho, a bota do trabalho, toda a roupa, as vestes do trabalho. Falava, Senhor Jesus, se o Senhor tem um plano comigo, se o Senhor tem misericórdia de mim, atenda o meu clamor agora. Oh Senhor Jesus, o Senhor teve misericórdia daquele cego, tenha compaixão de mim também neste momento. Glória a Deus. Oh meus irmãos, Jesus ouviu o meu clamor naquela campanha. Jesus mudou a minha história, Jesus aumentou o meu salário, Jesus me promoveu, Jesus me abençoou tão grandemente, meus irmãos, que nesse emprego que eu trabalhei, eu cheguei a ganhar um turco para Jesus, pregando o evangelho para ele. Neste local que eu trabalhava, a empresa estava prestes a demitir 400 funcionários e trabalhar só num turno. Para a glória de Deus, a empresa, depois que eu ganhei esse turco para Jesus, eu vou contar para os irmãos, a empresa entrou numa fase, numa crise muito difícil no ano de 2000, no ano de 2009, 2008 para 2009, minha esposa é testemunha. A empresa estava numa crise e a cada situação difícil, tinha um rapaz que era meu ajudante e ele era orientado por alguém para zombar de mim, dizer, ó, nessa remessa você vai, nessa remessa você vai. Tanta dificuldade, tanta luta, tanta prova. E eu vou dizer aos irmãos, glória a Deus, que eu evangelizei aquele turco. Eu preguei a palavra para ele no primeiro dia, eu dei uma Bíblia em inglês para ele. E tinha um lituano do lado dele que falava inglês comigo e falava com ele. E aquele lituano parece que tentava me afastar daquele turco. E eu falando, pregando o evangelho para ele no primeiro dia. Passou o segundo dia, eu pregando o evangelho de novo para ele. No terceiro dia, ele já veio falando o Salmo 23 para mim, falando comigo. E então, meus irmãos, eu acabei mostrando para ele as portas do mercado de exportação, as portas de Israel, as portas dos Estados Unidos, doors for exports, portas para exportação. E o meu diretor comercial, ele falou para mim, olha, não precisa mostrar as portas de exportação, mostra só as do mercado interno. Falei, tudo bem, mostrei as portas do mercado interno para ele. Daí ele ficou interessado pelas portas da exportação, mas eu tinha só o catálogo. Daí, meus irmãos, eu acabei mostrando para ele algumas portas e ele ficou impressionado com tudo aquilo. Passou a sexta-feira, passou o sábado, segunda-feira eu fui chamado no escritório. O diretor comercial falou para mim assim, Sr. Milton, depois de muito tempo esperando, Sr. Milton, eu quero falar com o senhor sabe, já era quase 9 horas da manhã, eu entrava 6h30, 7 horas, eu quero falar contigo. Eu não tinha dito para você que não era para você mostrar as portas da exportação pro senhor, pro turco, pro senhor Abdul? Eu falei, sim, o senhor falou. E por que você mostrou? Eu falei, não, eu mostrei um catálogo, mas tinha umas portas que estavam visíveis. Ele viu aquelas portas e ele se interessou mais por aquelas do que do mercado interno. Ele falou assim, desde quando a empresa autorizou você pregar ou falar de Jesus aqui? Eu falei, olha, eu peço desculpa, eu não imaginava, não
pensava que teria tanta repercussão. Ele falou, mas teve. Você falou de Jesus para ele é turco. E isso soa como falta de respeito para com as religiões. Você não deveria ter feito isso, de acordo com o nosso protocolo. Eu falei, tá bom, peço desculpa. Ele falou, não é assim, tem situações que acontecem só uma vez. Eu falei, então tá bom, então o senhor pode me mandar embora. O senhor fique à vontade, pode me mandar embora então. Ele falou, calma, senhor Milton, calma. Eu quero dizer para você o seguinte. Você falou de Jesus para o Abdul, e ele tinha um contrato fechado com o Chile, de $1 milhão por mês em portas com o Chile. Eu não sei o que aconteceu, não sei se você fez um tipo de lavagem cerebral religiosa na mente dele, que ele cancelou, ele rescindiu o contrato com o Chile, pagou a multa e abriu o contrato aqui com a nossa empresa, e agora do um turno que nós temos, nós vamos ter que ampliar para 3 turnos. Eu quero te parabenizar pela tua iniciativa. Parabéns. Meus queridos irmãos, Deus é fiel. Você tem que clamar a Deus, aleluia. Você tem que clamar a Deus, clame a Deus. Eu estou testificando aqui, eu sei que tem pessoas de Lages que estão me ouvindo e que me são testemunhas se eu não estou falando a verdade. Deus é testemunha, minha esposa está de prova. Minha esposa está de prova. Deus faz milagres quando nós clamamos, mas nós temos que clamar. Temos que clamar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Olha, meus irmãos, se eu for dizer tanta prova, tanta luta, que eu me lembro, meus irmãos, deste hino, desse tempo na minha vida. Eu me lembro que no dia 6 de agosto de 2006, eu sofri um acidente. E naquele acidente eu tinha um costume, eu tinha uma habilidade muito grande em fazer alguns cálculos de programação num comando numérico computadorizado. É um sistema de fabricação cibernética. E eu tinha uma habilidade muito grande. E eu me orgulhava de dizer que eu enganava a máquina, que eu conseguia enganar o sistema operacional. A lógica de programação eu conseguia enganar. Eu fazia questão de mostrar, de exibir meus talentos para os meus superiores. Eles ficavam admirados. Ah, você enganou a máquina. Você conseguiu enganar a lógica da máquina. Quando foi um dia, eu pensei que eu tinha enganado a máquina, e num pequeno vacilo milimétrico, uma peça se desprendeu da máquina e entrou dentro do meu olho. Dentro do meu olho. Glória a Jesus. Dentro do meu olho, a peça escapou, bateu dentro do meu olho. Começou a sair muito sangue do meu olho esquerdo. Muito sangue. Saindo muito sangue. Glória a Deus. Eu entrei em desespero, meus irmãos. Em desespero total. Eu falava, meu Deus, o que é isso que está me acontecendo? Por que está me acontecendo isso? Oh, glória. E naquele dia eu fui encaminhado ao doutor de Lages, doutor Luiz Fernando Cardona, um doutor colombiano, residente no Brasil. E o doutor Luiz Fernando Cardona, ele fez uma cirurgia rápida, e ele escreveu no meu laudo, a minha esposa se lembra, trauma ocular de caráter irreversível. E naquele dia, com muita dor, eu fui dormir, e eu tive um sonho que eu estava dirigindo a sede de Curitiba naquele dia. Eu tive um sonho que eu estava dirigindo a sede de Curitiba. Eu era um cooperador, como ainda sou um cooperador da igreja, mas eu jamais imaginaria que Deus pudesse colocar na minha mão para dirigir a igreja de Curitiba. Um trabalho tão grande, tão abençoado, onde o próprio pastor Lorival de Almeida passou por aqui. Jamais imaginaria isso, jamais. Eu tinha 25 anos. E Deus me deu aquela revelação. E meus irmãos, a luta era tão grande, tanta tribulação, e eu sempre fazendo as minhas campanhas. E sempre eu pedia para aquele jovem cantar aquele hino. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi,
atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Minha esposa, encontra esse hino para mim. Glória a Jesus, meus irmãos. E eu sempre sendo revelado que Deus tinha planos, obras de mudança na minha vida. E naqueles cultos à tarde lá na sede de Lages, eu sempre participando e pedindo para o rapaz cantar este hino. Graças a Deus. Aleluia. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando viu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Aleluia, Jesus. O resto eu não vou arriscar cantar, porque eu não conheço. Só ouvi esse hino, ouvi esse jovem cantar. Glória a Jesus. Aleluia. Daqui a pouco o Senhor Jesus se manifesta bem pertinho do cego. Ele era cego, mas ele não era surdo. E eu até fico admirado, meus irmãos, com a facilidade que algumas pessoas que são cegas têm de ouvir. Tem uma audição aguçada. Por isso, quando você estiver diante de alguém que é cego espiritual, cuidado com o que você fala, porque essa pessoa, ela escuta, ela entende, ela não só ouve, mas ela tem uma concepção muito apurada. E às vezes, quando você está diante de alguém que é cego espiritual, se você se comporta como outro cego, ou se você se comporta com indiferença, ou se você zomba e despreza essa pessoa, ela vai guardar tudo isso no coração com muita facilidade, porque ela vai ouvir. Isso não vale somente para efeito físico, relacional e espiritual da mesma maneira. O Senhor Jesus então se aproxima daquele cego. Aleluia. E o Senhor Jesus faz uma pergunta para ele. Eu até posso interpretar como sendo uma pergunta inusitada, uma pergunta sem um uso, muito óbvia demais, ou até próximo do que eu poderia dizer, quase que escandalosa. Ele pergunta para alguém que é cego, a necessidade imediata de alguém que é cego enxergar. O Senhor Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Aleluia. O que queres que eu te faça? Aleluia. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Eu quero enxergar. Meus irmãos, eu entendo isso de duas maneiras. Talvez o Senhor Jesus perguntasse para ele: o que queres que eu te faça? Talvez ele imaginasse que o Senhor Jesus fosse alguém rico que pudesse dar alguma moeda para ele, alguma esmola para ele. Ele estava cansado de esmola. Talvez eu falo com alguém aqui que está cansado de esmola na sua vida. Até hoje as pessoas, até da tua própria família, só te deram esmola. Só esmola. Você só mendigou nessa vida. Só sofrimento, aleluia. Só angústia, só frustração. Só esmola até hoje.
Jesus não vai te dar esmola. Glória a Deus. Jesus não vai te dar esmola, aleluia. Glória Clame a Ele aqui agora, aleluia. Glória a Deus. Glória Oh, a Deus. aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus não vai te dar esmola nesta tarde. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus não vai te dar esmola, não. Oh, glória.